Bom dia, são 8h15, quarta-feira, 24 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou Antônia Márcia Vale e você assiste agora ao Senado em Dia. Pesquisa do Data Senado revela a opinião do brasileiro sobre propostas do Código Penal. Projeto pode tornar gratuito o transporte público no dia das eleições. Reforma política, pacto federativo e leis de iniciativa do Executivo são assuntos discutidos no plenário nesta terça-feira. E veja como foi o primeiro dia do Fórum Senado Brasil 2012, promovido pela Casa. Agora, no Senado em Dia. Uma comissão especial de senadores analisa propostas para a reforma do Código Penal. A expectativa é de que o texto seja votado ainda neste ano. O Data Senado quis saber o que o cidadão pensa dessas propostas. A pesquisa revela a opinião do brasileiro sobre temas polêmicos como aborto e drogas. A pesquisa ouviu 1.232 brasileiros em 119 municípios. A equipe do Data Senado telefonou para cada entrevistado e perguntou sobre pontos considerados polêmicos no projeto. O projeto que cria o novo Código Penal foi elaborado por uma comissão de juristas por quase 8 meses. O texto está sendo analisado agora por uma comissão especial de senadores. A pesquisa é importante para que os parlamentares saibam a opinião dos brasileiros sobre as possíveis mudanças propostas pela matéria. 70% dos entrevistados defendem que os presos que trabalham devem ter pena reduzida. 68% são contra a proposta de presos com bom comportamento passarem o dia fora da prisão. 85% são a favor de tornar crime o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de outras regiões. 77% defendem a criminalização da homofobia. 89% são contra a produção de drogas em casa para consumo próprio e 82% dos pesquisados rejeitaram a legalização do aborto para os casos em que a mulher não tem condições psicológicas de ter a criança. Outro ponto que chama a atenção é o clamor popular por penas mais duras. Quando perguntamos qual o tempo máximo que um preso deve ficar na prisão, aí verificamos que uma grande maioria é a favor que esse tempo seja mais do que 30 anos. Então, apesar da lei hoje dizer que o tempo máximo é de 30 anos, mais de 50% apresentaram respostas com tempo superior a esse limite. Ainda está no prazo para as emendas, além de o próprio parlamentar, que vê o resultado de enquetes como essa, de pesquisas como essa, possa colher de dentro do resultado dessa pesquisa ideias e formular emendas ao texto que está tramitando na comissão. Ele pode também, o relator, numa análise final, o relator ele pode colher algumas sugestões dadas pela população e incorporar um novo texto que vai ser oferecido ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo brasileiro. O transporte público pode passar a ser gratuito no dia das eleições. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para muitos eleitores, ir às urnas significa ter que usar algum meio de transporte. Nas áreas rurais, a locomoção é garantida pelo poder público. Mas nas demais situações, se faltar o dinheiro da passagem, o exercício da cidadania pode ficar comprometido. A lei proíbe que partidos, coligações ou candidatos transportem eleitores no dia da eleição. No primeiro turno das eleições deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram presos 25 candidatos e outras 77 pessoas por transporte ilegal de eleitores. Esse transporte feito assim, dessa maneira poderia ser caracterizado como abuso de poder econômico. E ele é punido com as penas da lei que podem até levar a eventual cassação do registro da candidatura. Mas se um projeto que tramita no Senado for aprovado, o dinheiro da passagem vai deixar de ser um empecilho para votar. A proposta prevê que no dia da eleição, das 6 da manhã às 7 da noite, os transportes coletivos urbanos, metropolitanos e intermunicipais estarão disponíveis de forma gratuita, sem qualquer restrição. As empresas não poderão alterar horários das linhas, nem o número de veículos em serviço. É muito importante que o poder público zele pela moralidade da eleição, pela ética, e esse é um dos pontos. Nós já evoluímos muito quando
acabamos com showmícios, quando acabamos com a possibilidade de brindes, que os candidatos que tinham maior poder econômico faziam com facilidade, mas teve que evoluir em algumas coisas, como nesse ponto e outros pontos também que devem ser abordados. Para que as empresas de transporte não sejam prejudicadas, uma emenda apresentada ao projeto prevê que a Justiça Eleitoral seja dotada de recursos para custear o benefício. Isso impõe um custo, elevado para os cofres públicos. Por isso, a proposição deve ser alterada para incorporar em qual orçamento que vão estar os recursos que vão custear este benefício aos eleitores. Faltam 4 dias para o segundo turno das eleições. Nas 50 cidades onde haverá votação, um dos desafios dos candidatos é atrair os eleitores. No primeiro turno, 1 em cada 4 brasileiros deixou de votar ou não escolheu nenhum candidato. Na contramão do desinteresse, os números mostram que há mais jovens e mulheres participando da política. O primeiro turno das eleições municipais de 2012 teve um recorde na apuração. Menos de 9 horas depois do fim da votação, todos os resultados já estavam prontos. Essas eleições também registraram outra marca histórica. As mulheres aumentaram a participação nas prefeituras e nas câmaras municipais. Foram eleitas 7.654 vereadoras e 672 prefeitas, um crescimento de quase 19%. A eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República motivou muitas mulheres a participar mais ativamente da vida política. O número ficou bem aquém, assim. A ideia, a gente tinha uma expectativa maior, porque, enfim, a gente teve um crescimento no número de vereadoras, um crescimento no número de prefeitas, mas ainda está bem longe da igualdade que a gente quer, que seriam 50%. A maioria dos eleitos tem entre 45 e 59 anos, mas os jovens também estão conquistando espaço. 32 prefeituras vão ser comandadas por políticos com menos de 24 anos. Outras 540 cidades estarão nas mãos de prefeitos entre 25 e 34 anos de idade. O primeiro turno também foi marcado pelo aumento no índice de abstenção. Mais de 22 milhões de eleitores não votaram no dia 7 de outubro. Os votos brancos e nulos chegaram a quase 13 milhões. Isso significa que mais de 35 milhões de brasileiros não participaram na escolha de prefeitos e vereadores, número que representa 25% do total de eleitores no país. Revela que uma parte da população ou está desencantada, tá certo, com a oferta, né, que os partidos estão fazendo naquele momento, ou simplesmente tem outras coisas que essa parte da população considera mais importante para ela assim, cuidar, se preocupar. Em São Paulo, por exemplo, quase 1.600.000 eleitores não votaram. Cerca de 900.000 escolheram anular ou votar em branco. Pelo menos uma parte dessas abstenções em São Paulo, não é? Pode estar refletindo essa busca do novo, né, de pessoas que ainda assim ficarem insatisfeitas até com a parca oferta que foi feita. E aí se abstiveram de participar, se abstiveram de votar. No segundo turno, dos 100 candidatos a prefeito, apenas 8 são mulheres. Reforma política, pacto federativo e o grande número de leis de iniciativa do Poder Executivo foram alguns dos assuntos discutidos nesta terça-feira em plenário. O senador Tomás Correia falou sobre a concentração de poder no Executivo e o excesso de medidas provisórias. De todas as leis aprovadas no Brasil nos últimos 15 anos, 1.871 partiram da iniciativa do Poder Executivo. Nesse mesmo período, as leis aprovadas por iniciativa do Poder Legislativo limitaram-se a 970, o que demonstra que o Poder Executivo ultrapassou em muito o Poder Legislativo como indutor de normas jurídicas, gerando uma contradição funcional e criando uma grave situação do ponto de vista democrático e constitucional. Cidinho Santos lembrou a importância do Pacto Federativo para o país.
Não pode haver uma federação forte na qual seus membros estejam o tempo todo envolvidos em guerras fiscais para atrair investimentos e onde haja profundos desequilíbrios decorrentes da arrecadação de repartição tributária. E o senador Sérgio Souza pediu que o Congresso tenha pressa para fazer a reforma política. Nós temos que repensar os estatutos dos partidos políticos. Nós temos que promover a reforma política por completa aqui no Congresso Nacional, e enquanto não fizermos isso, o cidadão vai continuar votando na pessoa, e a pessoa, muitas vezes, vira um produto de marketing, como se estivesse sendo vendido durante o processo eleitoral, no rádio, na televisão, sendo apresentado como um produto, e que aquele produto lhe daria a solução para a sua cidade, para a sua família, para ele próprio pelos próximos 4 anos. Começou ontem no Senado o Fórum Brasil 2012. Durante 3 dias, pensadores vão debater a imagem que o brasileiro tem de si mesmo. O primeiro convidado foi um psicanalista que falou sobre o que existe de comum na diversidade de um povo em constante mudança. Alegre, hospitaleiro, criativo. A gente pode falar em uma identidade do povo brasileiro? O brasileiro, como tal, é uma ficção. Não existe. Existem os brasileiros, muito diferentes, né? Um gaúcho do interior, muito diferente de um sertanejo do Nordeste, diferente de um carioca da Zona Sul. Mas também existem características que unem 194 milhões de brasileiros. Não há nenhum país com essa população do tamanho do Brasil, não é, que fale a mesma língua, que tenha a mesma tradição. Marcos vê muito mais em comum. Apesar de ter uma série de elementos adversos dentro da sociedade brasileira, né? Mas de certo modo o brasileiro é um otimista. E Antônio completa. É um jeito camaleão de ser brasileiro. Ele se adapta, entendeu? Muito rapidamente às condições que chega para ele, né? Que a gente traduz isso como um jeitinho brasileiro, né? O psicanalista acredita que o aumento do poder de consumo e a ascensão social estão mudando a imagem que o brasileiro tem de si mesmo. Nós estamos, nos últimos poucos, 10, 12 anos, resgatando da exclusão, da invisibilidade, milhões de pessoas que estão ingressando, digamos, na convivência de todos os brasileiros, passaram a ser sujeitos das nossas matérias ficcionais, das novelas, etc. e tal, passaram a, digamos, conviver com a gente. Mas isso não é suficiente. E esse é o nosso grande desafio, é que essa ascensão não seja apenas econômica, ela signifique também o ingresso de uma massa grande de novos atores políticos. Hoje o palestrante do Fórum Senado Brasil 2012 é o historiador Francisco Teixeira. Ele vai falar sobre a construção do presente no país do futuro. A palestra começa às 6h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. O Senado em Dia termina aqui. Continue assistindo a nossa programação. Tenha um bom dia.